Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre nosso revisional. Deixa eu limpar aqui a tela. No nosso revisional, nós vamos falar sobre o tema 1, razão e proporção, página 190. Nesse primeiro tema, nós temos 5 questões ao todo. Nós vamos começar a falar uma por uma delas, sempre falando o que é razão e proporção. Então, de princípio aqui, o que a gente observa que mais aparece para vocês aí em razão e proporção. O que mais aparece para vocês em razão e proporção é regra de 3 simples, certo? Então, existe aí a nossa regra de 3 simples. Mas também existe a regra de 3 composta, tá certo? Então, existe também a regra de 3 composta. E nós temos, então, duas coisas para a gente estudar. Regra de 3 simples, você já sabe. Você tem 3 e falta 1, certo? Então, eu tenho 3, deixa eu colocar aqui uma cor. Eu tenho 3 e falta 1, certo? Exemplo, você tem aqui a altura desse triângulo aqui, tá? Você não sabe quanto que é a altura, tá? Então, você pode colocar um X aqui na altura, mas você sabe quanto que é a base dele aqui, que é 8. E você tem outro triângulo semelhante a ele, tá? Então, por razão de semelhança, você pode achar essa altura aqui é 1, e a base aqui, vou colocar como sendo meio, tá? Então, você pode fazer um pelo outro, ou seja, x sobre 1, ó, altura sobre altura, x sobre 1, 8 sobre meio, tá? Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação cruzada. 8 vezes 1 e meio vezes x vai dar meio x igual a 8. Então, x é igual a 8 sobre 0,5, que dá 16. Então, a altura desse triângulo maior aqui é exatamente 16. Então, isso aqui é a regra de 3 simples. Tenho 3, falta 1. Tá? Agora, na regra de 3 composta, a gente tem dois processos. Ela pode ser diretamente proporcional ou pode ser inversamente proporcional. Geralmente vem no texto indicando para você. Deixa eu limpar a tela aqui. Então, eu vou colocar aqui para você. É o que mais aparece para a gente em razão e proporção. Professor, deu uma aqui. Qual é o exercício que o senhor está fazendo? A gente vai começar do exercício 1. Ah, tá. Tá? Mas sempre antes de começar o exercício, Sara, o professor vai comentar um pouquinho sobre o que nós vamos ver nos exercícios. Então, como a gente vai falar sobre regra de 3, a gente vai falar sobre regra de 3 simples, regra de 3 composta, o professor está dá sempre uma revisada a respeito do conteúdo. Tá bom? Ok? Exercício 1, aquele que começa assim, ó, um casal planejou uma viagem, achou aí? Página 190. Achei aqui, eu entendi que você já Ah, estava tá. Não, explicando o não, não, exercício. não. Não tô só iniciando ainda. Beleza. Ó, então, isso, página 190. Então, regra de 3. Na regra de 3 composta, a gente pode ter ela diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Exemplo, deixa eu colocar aqui, regra de 3 composta. Então, digamos que certa pessoa tem 3 sobrinhos. Um tem 2 anos, outro tem 3 e outro tem 5. E ele quer dar R$ 400 para eles. Tá? Ele quer dar R$ 400 para cada um deles. E digamos que esses 400 que ele vai dar para cada um deles é diretamente proporcional. Só que diretamente proporcional.
Se é diretamente proporcional, então fica simples para a gente. Deixa eu só aceitar aqui a Sheila, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, essa aqui é a idade dos sobrinhos dele, tá? Então, essa aqui são a idade dos sobrinhos, tá? Idade dos sobrinhos dele. E ele vai repartir R$400, tá? Se é diretamente proporcional, fica bem simples para a gente, porque você tem aqui 5 mais 2, 7, mais 3, 10, então você tem ao todo aqui 10, então você tem 400, diretamente proporcional vai ser bem simples, 400 dividido para 10 é igual a 40, certo? Então, esse aqui é o nosso valor da constante de proporcionalidade, ou seja, 40. Se é 40 aqui, ou seja, que foi a soma de 2 mais 3 mais 5, então o sobrinho dele que tem idade de 2 vai ser 2 vezes 40. O sobrinho que tem idade de 3 vai ser 3 vezes 40. E o sobrinho que tem idade de 5 vai ser 5 vezes 40. Tá? Então, esse aqui foi dividido diretamente proporcional. Então, sempre que a palavra diretamente aparecer, é assim que a gente vai fazer, ou seja, 2, 3, 5. Então, basta dividir por 2, por 3 e por 5. Ficou bem simples para a gente encontrar esse valor, tá certo? Então, o sobrinho que tem idade de 2 anos, ele vai receber R$80. O outro vai receber 120, 3 vezes 4, 12. E o outro vai receber exatamente 5 vezes 4, 20, então exatamente R$200. Tá? Então todos eles ficaram felizes, receberam aqui seus prêmios, tá? O dinheirinho aqui do tio. O tio estava passando férias aqui no Brasil e trouxe um dinheirinho para eles. Agora, se a palavra inversamente proporcional aparecesse, o que você deveria fazer para ficar mais simples a conta possível para você? E aí eu quero que você esqueça daquelas flechinhas para cima, para baixo. Eu quero só que você aprenda o que é inversamente e o que é diretamente proporcional. Então, imagina aqui que você tem exatamente a mesma conta, tá? Então, vai lá. Professor, Oi, pode falar, filho. isso é uma explicação ou é o exercício? Não, é uma explicação a respeito... Desculpa, você chegou, o professor nem falou para você. Nós estamos na página 190, nós vamos começar o primeiro exercício. Página 190. Mas antes, o professor vai dar uma explicação para vocês sobre regra de 3. Eu falei de regra de 3 simples, que é a parte mais básica, e agora estou falando sobre regra de 3 composta para vocês. Quando a palavra diretamente aparece e quando a palavra inversamente aparece. Bom? E aí eu fiz aqui só um problema simples, tá? Então, digamos que você tem 3 sobrinhos e a idade deles é 2, 3 e 5 anos. E você quer repartir R$400 com eles. Como que você faz isso? Se aparece diretamente proporcional, então você, como 2 mais 3 mais 5 é 10, então você pega 400, divide para 10 e acha 40. O 40 é sua constante de proporcionalidade. Aí você faz 2 vezes 40, 80, 3 vezes 40, 120, e 5 vezes 40, 200. Ou seja, somando 200 mais 120 mais 80, você conseguiu repartir R$400 diretamente proporcional. Agora, digamos que esse tio ele quer fazer o contrário, ou seja, ele quer inversamente proporcional porque ele quer dar mais dinheiro para quem tem menor idade, tá certo? Então, ele vai fazer agora inversamente proporcional. Então, se a palavra inversamente aparece, deixa eu colocar aqui, inversamente proporcional. Vai ficar muito mais fácil para você a partir de agora proporcional. Tá? Repete esse exercício 1, 2, 3 vezes. Nós vamos resolver um exercício desse hoje. Você marca um asterisco para você repetir ele várias vezes, para você aprender essa regra aqui, porque ela facilita a sua vida no monte. Não precisa ficar colocando setinha para cima, setinha para baixo. Aquilo lá faz você só se confundir, tá certo? Agora, achar a constante de proporcionalidade é muito mais simples. Então, ó, se ele quer inversamente proporcional, então a idade do primeiro sobrinho dele aqui
vou chamar de S1, vou colocar R, né? R1, ele vai ser, então, constante de proporcionalidade sobre 2. Ó, inverso. Inverso é o quê? Ao invés de ser 2 em cima, é 2, é K sobre 2. O nosso R2, ou seja, nosso sobrinho 2, vai ser K sobre 3. E o nosso R3, ó, que é o nosso sobrinho 3, vai ser K sobre 5. K sobre 5. Então, pronto. Eu tenho todos os valores de K aqui e eu quero repartir esses R$ 400 entre eles. Eu sei que somados R1 mais R2 mais R3, eu tenho R$ 400. Isso aqui eu já sei. Tá? E, então, somente substituindo aqui, então, eu tenho que R1 vale K sobre 2, ó. K sobre 2. R2 vale K sobre 3. E R3 vale K sobre 5. Beleza? Isso é igual a 400. E o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Então, mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Então, como que eu faço isso? Faço aqui o MMC entre eles, faço uma barrinha e vou fazer a fatoração. Então, 2 dá 1, desce 3, desce 5. 3 dá 1, desce 5. E 5 dá 1, 1 e 1. Pronto. Então, eu tirei o mínimo múltiplo comum entre todos eles, deu 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho aqui exatamente o número 30. Então, 30, certo? E agora eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre esses valores aqui. Então, 30 dividido para 2 é exatamente 15. 15 vezes K dá 15K. 15K. Certo? 30 dividido para 3 dá 10. 10 vezes K vai dar 10K. Então, mais 10K. 30 dividido para 5 dá exatamente 6. Certo? 6 vezes K dá mais 6K. Então, mais 6K. Beleza? Então, você pode observar aqui que isso é igual a 400, beleza? Então, você tem 15K com 10K com 6K, 15 dá 25, dá 31. Então, você tem 31K sobre 30. Isso é igual a 400. Beleza? Agora a gente vai fazer a seguinte conta, ou seja, multiplicar cruzado aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, 31K é igual a 30 vezes 400, ou seja, 3 vezes 4 dá 12, e eu acrescento os 3 zeros ali, então dá 12 mil. Beleza. Agora a gente pega esse 12 mil e divide por 31K. Então, fazendo aqui a nossa divisão, nós temos 12 mil dividido para 31 é igual a 387, aproximadamente 387. Então, vamos colocar aqui esse valor. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Isso, beleza. Aproximadamente 387,10 centavos. Então, o nosso valor de K é 387,10 centavos, aproximadamente. Agora, já achei esse valor, então é bem simples. Vou achar quanto que o R1 recebeu, quanto que o R2 recebeu e quanto que o R3 recebeu. Então, é só pegar o valor de K e dividir para 2, dividir ele para 3, dividir ele para 5. Então, vamos lá, vamos dividir esse valor de 387,10 dividido para 2, vai dar 193,55, tá? 0,05. Então, esse daqui, ou seja, o R1, recebeu 193,55
0,5. Certo? O nosso segundo carinha aqui, ou seja, esse nosso segundo aqui, ele recebeu quanto, professor? Esse segundo, ele vai receber, então ao invés de a gente dividir 387,10 por 2, a gente vai dividir agora por 3. Dividir por 3 vai dar 129. Então, e que ele recebeu aproximadamente 129,05. Certo? E o último ali, tá? E o último ali, claro que aqui é apenas um exemplo, né? 387,10 dividido para 5. O último ali recebe 77, tá? 77,9. Ok? Então, observe que a gente dividiu todos os valores, tá? Nós dividimos todos os valores. E agora, se você fizer a conta aí, tá? Vamos fazer a conta aqui. Se você fizer a somatória de 193,05 mais 129,05 mais 77,9 vai dar exatamente, vai dar exatamente R$400, tá? Vai dar exatamente R$400. Deixa o professor colocar aqui para vocês. Vou colocar no point aqui, fazer um print. Fala, professor, o senhor tá bom de conta? Nada, o professor está usando calculadora para facilitar aqui para vocês. Mas, ó, dá exatamente os nossos 400. Ali, ó, dá exatamente os nossos 400. Tá? Então, observa aqui que quando foi diretamente proporcional, um ficou 80, ficou 120, outro ficou 200. Quando foi inversamente proporcional, um ficou 193, outro ficou 129 e outro ficou 77,9. Tá? É muito importante... Ah, professor, mas ficou bem próximo. É claro, ficou bem próximo. Mas é muito importante você saber fazer essa conta, tá? Quando é diretamente, quando é inversamente. Então, sempre que for inversamente, a gente vai colocar o quê? K sobre alguma coisa, ou seja, K sobre 2, K sobre 3, K sobre 5, porque aqui ele queria repartir 2, 3 e 5, e aí eu vou somar R1 mais R2 mais R3, como a soma dele é K sobre 2, K sobre 3, K sobre 5, fazer o mínimo múltiplo comum do de baixo, multiplicar esse por esse da frente, somar aqui, passar dividindo 31, e encontrar o valor de K sozinho aqui, tá? Sempre a gente vai fazer isso. Vou mostrar alguns exercícios para vocês agora. Vamos aos nossos exercícios. Deixa o professor... Página 190. Vou deixar aqui que depois a gente vai voltar nessa ideia aqui. Exercício número 1. Alguém poderia ler esse exercício para a gente? Pode ser. Seja bem-vindo, Arthur. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Você pode abrir o microfone aí e falar, tá? Questão de número 1, então, diz assim, ó. Pega a página 190 do seu material. O professor acabou de mostrar ali algumas coisas a respeito de diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá bom, Arthur? Ó, um casal planejou uma viagem e definiu como teto para gasto o valor diário de até R$1.000. Ainda, nesse quesito, antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países. E também sobre as estimativas de gasto diário de cada um, com o objetivo de escolher o destino que é apresentar-se o menor custo. O quadro mostra os resultados obtidos pela pesquisa. Fazendo a conversão para o real,
do que foi gasto em cada lugar teremos. Então, temos que fazer a conversão aí para o real. Então, primeira coisa que a gente tem aqui, isso aqui é bem simples, né? Uma questão bem legal de se fazer. Nós temos aqui a França. A França, o câmbio na época era 3,14. Tá? Hoje não é mais isso, né? 3,14. Na França, o custo diário é 315 euros. Então, 3,14 vezes 315 dá um total de 989,10 centavos diário. Tá? Isso que ele gasta aqui diariamente. Aí nós temos aqui nos Estados Unidos. Taxa de câmbio na época era 2,78. Tá? O custo diário aqui, ou seja, o gasto diário que ele vai ter nos Estados Unidos em dólar, é 390 dólares. 2,78 também multiplicado por 390, a gente está fazendo a conversão, tá certo? Conversão para reais. Tá? Vai dar 1.084,20 centavos. Então, nessa questão número 1 ainda, que é a Austrália. A Austrália está 2,14 a taxa de câmbio, vezes 400, que é o dinheiro australiano lá, não sei como que chama. Digamos que é o dólar australiano, né? Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 4 dá 8, 856. Então, vai dar 856 reais. Tá? Fazendo ainda do Canadá, 2,10 vezes 410 dá um total de 861. Ó, bem próximo. Tá? E o Reino Unido está 4,24. É Libra, né? Então, vezes a Libra aqui, que é 290 libras por dia que ele vai gastar lá. Então, 4,24 multiplicado por 290 libras dá um total de 1.229. 1.229,60 centavos. Tá? Então, logo, né, nessas condições, qual o destino que ele escolheu? Ou seja, qual o destino escolhido para a viagem? Com certeza, o destino escolhido para a viagem é aquele que teve o menor custo, né? Então, o menor custo está entre aqui a Austrália e o Canadá. Pode falar, filho. Mas ele não falou que era um gasto diário do valor até R$1.000? Então, tipo, de até R$1.000 ele consideraria ainda? Consideraria. Isso mesmo. Mas daí, no caso, não seria a França por estar mais perto de R$1.000? Tipo... Ah, tá. Não. Não é nessas condições. Se você vai fazer uma viagem, você quer gastar o menor valor possível. Certo? E o menor valor possível, nesse caso, foi a Austrália, que é 856. Ah, sim. Então, o menor gasto para ele fazer uma viagem, ele tinha os cinco países para escolher. Mas o menor custo, no caso, que ele vai ter diário, vai ser na Austrália. Então, ele vai querer ir para a Austrália e não para nenhum desses outros países onde ele vai ter um custo maior. Tá bom? Eu marquei a Austrália. mas só que eu fiquei com dúvida depois. Vai para a Austrália. Letra A. Tá bom? Letra A. Olha, observe aqui como o Canadá ficou bem pertinho. Ó. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir. Tá? Beleza? Ficou bem pertinho. Então, essa foi a nossa primeira questão. Uma questão bem super simples. Ela é uma questão de proporção, mas ela é direta, né? É só multiplicação aqui. Taxa de câmbio vezes gasto diário. Tá? Se não tiver alguma dúvida, você pode abrir seu microfone, fica bem à vontade, pergunte. Tá bom? Vamos à nossa segunda questão. Deixa eu pegar aqui a nossa segunda questão. Emanuel, lê a questão 2, professor. Por favor. Pois não, professor.
Para a compra de um repelente eletrônico, uma pessoa fez uma pesquisa nos mercados de seu bairro. Cada tipo de repelente pesquisado traz escritas no rótulo da embalagem as informações quanto à duração em dia associada à quantidade de horas de utilização por dia. Essas informações e o preço por unidade foram representados no quadro. A pessoa comprará aquele que apresentar o menor custo diário, quando ligado durante 8 horas por dia. Nessas condições, o repelente eletrônico que essa pessoa comprará é do tipo... Ok. Então, aqui a gente tem várias coisas para considerar. A duração, certo? E o preço dele. Então, nesse caso aqui, nós vamos considerar cada um dos tipos aqui. Certo? Então, primeira coisa, quantas horas por dia? Tá? Quantas horas por dia? Se eu quero a média de duração de 12 horas por 8 horas por dia, né? Clicou aqui, ó. 8 horas por dia. E o preço. Então, o que eu vou fazer? Primeiro valor de todos aqui, ó. A duração é 30 dias, tá certo? A duração é 30 dias. E eu tenho exatamente aqui essa relação de duração em relação às horas que eu quero gastar por dia do repelente, ou seja, eu quero ligar ele apenas 8 horas. Então, eu tenho aqui que ele 12 horas por dia sendo ligado durante 30 dias, tá? 12 horas por dia durante 30 dias, eu vou pagar apenas R$12. Então, eu vou fazer essa conta aqui. Tá? Vamos fazer essa conta aqui. 12 horas por dia, tá? 12 horas por dia. Em relação a alguma coisa que eu quero que fique ligado apenas 8 horas de cada 12. Então, eu vou ter aqui exatamente o valor de 8 horas, tá? Então, ele ficando ligado, ele vai ficar apenas 8 horas. Estou falando aqui desse primeiro aqui, tá? Do primeiro. Contando, então, que ele vai ficar ligado apenas 8 horas por dia, e aí eu tenho aqui, então, que ele pode ficar ligado 12 horas, certo? Ou seja, ficar ligado apenas 8 horas, ou seja, ele pode ficar ligado 12 horas. Então, 12 sobre 8, eu vou ter o seguinte, vamos simplificar aqui em cima por 4, e embaixo também simplificado por 4. Eu vou ter 12 para 4 dá 3, e 8 para 4 dá 2. Então, tem 3 meios. 3 meios em relação a quantos dias? A 30 dias. Então, vou multiplicar pelos dias. Então, esse daqui é o valor de horas, tá? Entendem o que o professor está falando? Esse aqui é o valor de horas, e esse aqui é o multiplicado pelo valor de dias, tá? Então, 3 meios de 30 dias. Então, vamos lá. 3 vezes 30 é 90, 90 sobre 2 dá 45. Então, serão 45 dias se ficar ligado apenas 8 horas por dia. Tá bom? E assim a gente vai fazer todos os outros. Vamos achar em relação a dias, só que ligando apenas 8 horas. Vamos aqui no 2. No 2, ou seja, no repelente 2, só para o professor colocar ele aqui em cima, porque eu vou precisar de espaço daqui a pouco ali embaixo. No repelente 2, ele fica 9 horas ligado durante o dia, ele dura 32 dias. Então, eu vou fazer a mesma conta. Ó. Eu tenho 9 horas, eu só quero 8 horas ligado, tá? Ele dura um total de 32 dias, tá certo? Ou seja, eu quero apenas que ele fique ligado 8 horas, tá? É isso que eu quero. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Vou encontrar meu fator de multiplicação aqui, tá? Então, 9 sobre 8, ó. 9 sobre 8
multiplicado por 32. 9 sobre 8 multiplicado por 32, eu vou fazer o quê? 9 vezes 32 dividido para 8. Só que 32 já divide para 8, então eu já posso cortar ele aqui, ó. 32 já divide para 8. Quanto que é 32 dividido para 8? É 4, né? 4 vezes 8, 32. Então, aqui é 4. E 9 vezes 4 dá 36. Então, com o repelente, o segundo repelente, eu posso ficar 36 dias ligando ele 8 horas, tá? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos fazer a mesma coisa também para o terceiro repelente. Então, pode ver que é uma conta do Enem, mas assim, ela é rápida de fazer, que o professor está no passo a passo aqui mesmo. Eu já tinha terminado já. Ó, nosso terceiro repelente, ligando 10 horas por dia, ele dura 40 dias. Mas eu não quero ligar 10 horas, eu quero ligar apenas 8 horas, então vamos lá. Nosso terceiro repelente, vou colocar aqui, terceiro repelente, eu quero ligar ele apenas 8 horas, então vai ficar 10 sobre 8, multiplicado para 40. Tá? 10 sobre 8 multiplicado para 40, eu tenho... Aqui vai dar exatamente 40 dividido para 8 dá 5, né? Vamos já simplificar aqui, ó. Que dá 5. 10 vezes 5 dá 50. Então, aqui vai ser 50 dias, ó. 50 dias. Então, o terceiro dura 50 dias. Vamos fazer o quarto aqui. E agora vocês já entenderam o processo. Tá? O processo é bem rápido. Eu quero que ele dure 8 dias também. O quarto, ele dura exatamente 8 dias. 8 horas por dia. Então, não preciso mudar nada nele, né? E o quinto... o quinto também, 8 horas por dia. Então, não preciso. Ligando 8 horas por dia, ele dura 44 dias, o quarto. Tá? E o quinto, ligando 8 horas por dia, ele dura 48 dias. Certo? Então, todos esses valores aqui que a gente encontrou, a gente deixou 8 horas por dia, que era o pedido que ele fazia aqui, ó. Ele vai deixar apenas 8 horas por dia ligado. E aí nós vamos ver exatamente qual o valor que melhor, ou seja, melhor custo-benefício, tá certo? Melhor custo-benefício. Então, eu tenho aí valores de 12, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aqui custo, vamos colocar aqui na frente aqui, ó, custo. Custo. Nossa outra tabelinha aqui na frente, tá? Então, em relação ao custo, eu pagando R$12, eu posso usar esse repelente por 45 dias. Então, eu tenho 12 por 45, certo? 12 por 45. Eu tenho pagando 9, então eu tenho R$9 por 36 dias. O 3, eu pago R$10 por 50 dias. O quarto, eu pago R$11 por 44 dias. E o quinto, eu pago R$12 por 48 dias. 48 dias. Então, logo você já observa aqui, ó, esse 12 por 48 perde por 3, que é 10 sobre 50. O 11 por 44 também perde por 10, tá certo? 10 sobre 50. O 12 sobre 45 também perde por 1. O único que eu tenho que observar aqui é o 9 por 36, tá? 10 sobre 50 é uma fração 1 sobre 5. 9 sobre 36 é 1 sobre 4. Ou seja, então, aqui é mais vantajoso, tá? Então, estou pagando menos para levar mais. Ó, de novo, ó, eu estou pagando menos para levar mais. Então, custo-benefício, bem simplesinho, tá? É exatamente o nosso repelente 3, que é esse carinha aqui, ó. A menor fração possível entre o valor e os dias.
que ele pode ficar ligado, tá? Então, entre o valor e dias, deu 1 sobre 5. Então, nós temos aqui como resposta 3, letra C. Letra C, resposta 3. Tá bom? Então, revisando o que nós fizemos. Primeira coisa, colocamos tudo em relação a 8 dias, que é o que ele pediu, desculpa, 8 horas, que é o que ele pediu. Depois de ter colocado tudo em relação a 8 horas, nós fizemos a conversão, ou seja, cada um deles. Exemplo, tinha um que durava aqui, utilizando 12 horas, durava 30 dias. Mas quando eu coloquei em relação a 8 horas, ou seja, me sobravam 4 horas todos os dias. Tá? Então, eu aumentei o tempo de uso disso, tá certo? Em 15 dias. Então, foi por 45 dias, e assim sucessivamente, tá certo? Então, coloquei tudo em dias, ou seja, 45, 36 dias, 50 dias, 44 e 48 dias. Esses dois últimos não precisaram mudar, porque eles já eram 8 horas. E aí eu vou fazer o custo-benefício, ou seja, o valor que eu estou pagando em relação a quantos dias que eu posso utilizar. Então, eu tenho, pagando 11, eu posso usar 44 dias, pagando 12, eu posso usar 48, pagando 10, eu posso usar 50 dias, então esse daqui já ganhou de todos esses daqui. Pagando 12, eu posso usar 45. Então, esse daqui também já ganhou desse de cima. Aí era só olhar aqui a letra B e a letra C. Como a letra B é 9 sobre 36, é 1 sobre 4, a simplificação, tá? Então, imagina aqui dividindo por 9 em cima, dividindo por 9 embaixo, dá 1 sobre 4. E aqui 10 sobre 50, dividindo por 10 em cima e 10 embaixo, dá 1 sobre 5. Ou seja, então, o valor em relação a dias, o melhor custo-benefício é o número 3. Beleza? Alguma pergunta em relação a essa questão? Deu para entender? Deu para entender. Olá. Oi, professor, deu sim. Beleza? Tá. Só aumentar o meu volume um pouquinho, porque eu não escutei bem. É que eu tô sem fone, o fone tá carregando ali, por isso que eu até perguntei para você se o áudio estava bom. Arthur, você pode ler a 3, por favor, por obséquio? Posso sim. Pode. Obséquio quer dizer, por favor, sem retorno. Por obséquio quer dizer, por favor, né? Ok. Ok. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Ok. Então, isso aqui, o próprio, você observa que algumas coisas no Enem. O Enem te diz o total que vai ser pago. O Enem te diz que é inversamente proporcional. Eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões se você observar o que nós estamos fazendo aqui. E ele diz aqui ainda que as máquinas vencedoras foi 2, 3 e 5 anos de idade. E aí ele quer saber quanto ganhou a máquina com maior idade de uso. É isso que ele quer saber aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, a empresa 1, a empresa 2 e a empresa 3. Tá? Então, tem 3 empresas. Como ele quer inversamente proporcional ao ano de uso, então a empresa 1, K sobre 2, é inverso, tá? Inverso. Se fosse direto, era 2K. Se fosse direto, era assim, 2K. Tá? 3K. Isso aqui é direto. Aqui é inverso, 2, K sobre 2. K sobre 2 é inverso. Ou seja, é o inverso disso, tá? Então, fica ligado aí que você vai entender, eu tenho certeza. Fazendo nosso E2 aqui, nós temos K sobre 3
E fazendo nosso V3, nós temos K sobre 5. Vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos naquele exemplo que o professor falou lá. Então, a empresa 1 mais a empresa 2 mais a empresa 3, ambas receberão 31 mil reais, que é o que ele vai pagar ali para as empresas. 31 milhões, né? Não, 31 mil reais mesmo. Se isso aqui é verdade, ou seja, se é 31 mil reais que ele vai receber, então vou só substituir aqui, então, ó, K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5. Isso tem que dar 31 mil reais. A partir de agora, então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Já fizemos isso, mas de prática você vai fazer novamente aqui, ó. Divide por 2 dá 1. Desce o 3, desce o 5. Divide por 3 dá 1. Desce o 5, desce o 1. Divide por 5 dá 1 e 1 e 1. Então, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2 é 30. Então, aqui o mínimo múltiplo comum deles é 30. Então, tem que aqui é 30. 30 dividido para 2 é 15. 15 vezes K é 15K. 30 para 3 dá 10. 10 vezes K dá 10K. E 30 para 5 dá 6. 6 vezes K dá 6K. Então, mais 6K. Beleza? E aí, nós temos que tudo isso aqui tem que dar 31 mil. Tá bom? 31 mil. Continuando aqui, então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos somar todos esses valores de K ali e achar quanto que é. 15 mais 10 mais 6 dá 31K. Então, vai ser 31K dividido para 30 igual a 31 mil. Certo? Fazer a multiplicação cruzada aqui agora. Então, 31 vezes K vai dar 31K. E vai dar 30 vezes 31 mil. Beleza? Deixando o K sozinho aqui, ou seja, deixando esse K de boa aqui, nós vamos encontrar o seguinte, ó. K igual a 30 vezes 31 mil dividido por 31. Tá? Então, fazendo essa divisão, eu posso estar multiplicando, então eu posso cancelar o 31 com esse 31, e eu tenho que o nosso valor de K será igual a 30 mil, tá certo? É claro que eu vou colocar aqui, ó, igual a 30 mil. Agora, como eu já achei o valor de K, que é a nossa constante, tá? Chama-se constante de proporcionalidade, agora eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o valor de K aqui que eu achei. A primeira empresa é 30 mil dividido para 2. Então, vamos colocar o resultado direto. 30 mil dividido para 2, ou seja, K dividido para 2, vai dar 15 mil. Certo? A segunda é 30 mil dividido para 3. 30 mil dividido para 3 é 10 mil. Tá? 10 mil. E a nossa terceira empresa, 30 mil dividido para 5 é igual a 6 mil. Beleza? Observe, então, que achando a constante de proporcionalidade é muito mais simples para você fazer isso aqui. Tá bom? Então, ó, observa aqui, ó, a empresa mais antiga, ou seja, que tem a máquina mais antiga, é a de 5 anos. Então, a empresa 3, ela receberá 6 mil, tá? 6 mil reais. Beleza? A resposta é a resposta B. Tá? Então, se você usar a ideia da constante de proporcionalidade, te facilita muito, muito mesmo.
Aí você pode estar pensando aí, eu tenho certeza que a Eixla pensou nessa pergunta. Ó. A Sara também pensou nessa pergunta. Eu tenho certeza que vocês pensaram nessa pergunta. Professor, e quando um é diretamente proporcional e outro é inversamente proporcional? Então, o Arthur Emanuel aí, ó. Quando que um é diretamente proporcional e outro é inversamente proporcional? Aí você vai fazer da mesma forma. Então, se o primeiro é diretamente, aí você faz 2K. O segundo é inverso. Aí você faz K sobre 3. O terceiro é direto, você faz 5K. Tá certo? Ó? Então, o primeiro é direto, o segundo é inverso e o terceiro é direto. Fica muito mais simples de você fazer assim do que você ficar seta para cima, seta para baixo. Particularmente, aquele negócio de seta nunca funcionou para mim, tá? Eu já estudo tem alguns aninhos e nunca funcionou para mim. Não sei para vocês, mas eu acho que, né? Se você aprender dessa forma, que eu tenho certeza que vai ser muito mais simples, tá? Professor, onde você aprendeu dessa forma? Eu aprendi com os professores do IMPA. Quem é o IMPA? É o Instituto de Matemática Pura e Aplicada lá no Rio de Janeiro, tá? Professor Elon Lages. Ele já foi para a glória, como diz outro, mas ele é muito bom. Pensa num professor bom. Muito carrasco com a gente, mas ele é muito bom. E é um método que você faz e sempre acerta, tá? Minhas questões, a partir do momento que a gente aprende a fazer dessa forma, você sempre acerta. Deixa eu fazer, então, agora a nossa questão 4. Você pode fazer pergunta, tá? Se você entendeu aí, se você quer... A questão 4, ela é bem simplesinha mesmo. Vou ler a questão 4 com vocês. Só o professor erguer um pouquinho aqui. Sei que vocês estão anotando aí, tem um caderninho aí. É importante você fazer suas anotações. É importante também você tirar as dúvidas. Então, diz assim, questão 4. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido e a medida em grama e o valor de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico de 8% da massa corporal de um indivíduo. Então, 8% de M, certo? Que é a massa corporal. Medida em quilogramas. Beleza. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Então, a expressão que relaciona Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial na saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, Então, a primeira coisa que ele quer saber é a quantidade de Q, que é o álcool ingerido. Então, vamos colocar aqui, nesse cantinho aqui. O professor subiu mais um pouquinho aqui para sair essas questões aqui. Deixei ele, talvez estava anotando ainda, então não quis atrapalhar vocês. Então, nós temos que questão Q é o álcool ingerido, tá? Álcool ingerido. Tá? E aí, eu tenho o seguinte, esse Mzinho aqui, que é a massa corpórea do indivíduo. Então, M é a massa. Tá? É a massa do indivíduo. Tá. E ele diz ainda que 0,4 gramas aqui por litro de sangue. Então, ele diz ainda que aqui nós temos 0,4 grama. Então, organizando isso aqui vai ser bem simples, Ele diz que não pode passar de 8% da massa.
8% de M. Então, no lugar de M aqui, a gente vai colocar 8% de M. 8%. E 8% da massa, o que é 8%? É 0,08 M. Tá? Eu só dividi por 100 aqui. 8%, você pode fazer assim, ó, 8 por 100, que é 0,08. Tá? Então, vamos colocar tudo isso aqui numa ideia só. Ele diz aqui que a expressão que relaciona a concentração alcoólica prejudicial, para ser prejudicial, tem que ser maior do que esse valor aqui. Então, vai ser Q, que é a concentração de álcool, sobre 0,08 M, maior do que 0,4 gramas por litro. Tá? Então, esta aqui é a nossa expressão. Letra E. Tá? Letra E. Então, aqui era mais uma questão de interpretação mesmo. Você observa aí que não precisou fazer conta, não. Era só olhar e fazer a interpretação. Alguma pergunta em relação à questão 4? Ficou fácil para entender? Deu pra entender. Deu para entender? Só espera um pouquinho que eu tô terminando de copiar, fazendo um favor. Não, de boa. De boa. Se precisar de mais tempo, você pode falar aí. Manuel, Arthur, pode. Tranquilo, tá? Aqui tá beleza, terminei. Beleza, beleza? Vamos à questão de número 5, então. O número 5 é uma questão bem interessante. Diz assim. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Vou subir um pouquinho mais aqui. Manuel, está aí, Manuel? Sim, professor. Daí a questão número 5, professor, por Robezekio. Nossa, essa é grande. Essa é giga. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar suas experiências. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, as forças de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Ok. Beleza. Então, ele diz o seguinte pra gente. Quando a defesa é exatamente 1. Quando é ataque, é 2. Então, ele coloca aqui pra gente, ó. Os jogadores iniciam o jogo com nível 1 e tal. E possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Então, a primeira coisa que a gente já sabe é exatamente isso daí. O jogador 1, ele diz que o jogador 1 vai atacar. Então, ele tem uma força de ataque. E aí, ele diz aqui pra gente como que é a formulazinha, ó. Tal. Proporcional à experiência, ó.
é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da sua experiência. Então, nível quadrado da experiência. Isso é para o jogador de defesa, tá? O jogador da defesa. Então, todo jogador de defesa, toda defesa, deixa eu colocar aqui força de defesa. A força de defesa, deixa eu só descer essa partezinha aqui. Você podia apagar, né? Ó, vamos construir a fórmula aqui, ó. A força de defesa, desculpa aí, erros da pecinha que está mexendo aqui no computador. A força de defesa é exatamente, descer ali, aqui. Força de defesa é exatamente o nível da experiência, certo? Bom, nível vezes a experiência ao quadrado. E tem um valor aqui que é o valor de defesa, ou seja, toda defesa é exatamente 1. Então, é 1 que multiplica o nível vezes a experiência ao quadrado. Agora, a força de ataque, ele diz aqui também, ó. A força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Então, é diretamente proporcional ao quadrado do nível vezes a experiência. Só que a força de ataque, ele diz aqui o seguinte, que a força de ataque é 2, ó. Força de ataque é 2. Então, pronto. A gente já interpretou já o que estava escrito ali, e aí vamos ver os dois jogadores lá. Ele diz que o jogador 1 tem nível 4 e experiência 5. Então, J1, que é o jogador de ataque, tá? Ele é de ataque, força de ataque. Ele tem nível 4, então vai ficar o quê? Vai ficar 2 que multiplica 4 ao quadrado, ou seja, tem nível 4. E a experiência dele é 5, vezes 5. O jogador 2, que é a força de defesa, olha, ele fala que o jogador 2 vai se defender, né? Ele vai atacar o jogador 2, ó. Então, quando ele coloca que o jogador 1 irá atacar o jogador 2, quer dizer que o jogador 2 tem que se defender. Então, a força do jogador 2 é força de defesa. Defesa é 1 que multiplica o nível do jogador 1, ou do jogador 2, no caso, né? O nível do jogador 2 é 2. E a experiência do jogador 2 é 6. Vai ficar 6 ao quadrado. E aí a gente vai fazer essa conta, essas duas contas. Jogador 1, que é a força de ataque, então eu tenho 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 5 dá 3 vezes 5 dá 150, vezes 2 dá 160. Então aqui dá 160 de força, tá certo? 160 de força. E no segundo aqui a gente tem 2 que multiplica 6 ao quadrado, que é 36. 36 vezes 2 vai dar 74, 72, né? 72. Então, nesse caso aqui, o que ele diz aqui no final? O jogador J venceu esse confronto. E a diferença entre os valores foi exatamente de quanto? Então, o J1 venceu, tá? O J1 é o vencedor. Porque ele tinha 160, enquanto o outro tinha 72. E a diferença é 160 menos 72. 80 mais 80 dá 160, então vai dar 88. A diferença é 88, que é o nível onde ele está. Beleza? Então, essa aqui é a questão número 5. Questão bem legalzinha de fazer. Bom? Deu para entender? Deu? Deu?